com RNA de interferência e atualmente é funcionário da empresa Alnylam. Pois não, Rafael, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ailton, obrigado a todos. Dr. Fernando participa comigo do board da empresa, ele acaba aconselhando a gente em ações para diagnóstico, para tratamento, tudo isso. É um prazer tê-los aqui. Eu vou falar de maneira geral. Bom dia, Rafael. Muito bom falar contigo também, ouvi-lo. Tudo bom, Fernando? Eu vou falar um pouquinho da porfiria, fazer uma visão geral para relembrar os conceitos. Depois disso, eu vou falar de RNA de interferência como uma tecnologia. A gente pode pensar um pouco dentro do mecanismo de Huntington como que isso pode ser utilizado. Eu sei que já existe esse racional de pesquisa. E aí depois colocar um pouquinho do produto na aplicação direta para a porfiria, para a gente entender uma maneira prática de aplicação. RNA de interferência já foi uma promessa. Hoje a gente já tem 2 produtos aprovados no Brasil, inclusive, então já tem uma prática, já tem mais de 1.000 pessoas usando no mundo, já tem aplicação prática, clínica, bons resultados. Então eu acredito que agora é questão de tempo para outras aplicações genéticas. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente começa. Então, bom, eu trabalho na área médica da Alnylam. A Alnylam é a primeira empresa a conseguir desenvolver e aprovar um produto com RNA de interferência. E como área médica, a minha intenção aqui é discutir sempre parte científica, não tem nenhuma abordagem comercial, nada disso. Inclusive, essa apresentação é toda baseada em publicações e informações científicas para ajudar a gente nessa discussão. Dr. Ailton me apresentou, mas rapidamente, na verdade, eu sou farmacêutico. Isso acontece porque eu trabalho com outro Rafael, que é biólogo, que acho que vocês já conversaram com ele, já tiveram essa oportunidade. E eu passei por farmácia hospitalar, trabalhei muitos anos em pesquisa clínica, depois fui para a Fiocruz para gerenciar projetos com biofármacos, inclusive as transferências de tecnologia que são tão faladas. E acabei indo para a parte de gerência médica científica já há 3 anos, trabalhando com produtos inovadores, terapias voltadas para a parte genética. Eu estou concluindo meu mestrado em genética na Unicamp, aqui no interior de São Paulo. Eu sou pós-graduado em administração, que complementa um pouquinho desse meu trabalho científico com a parte administrativa que eu também fiz na minha carreira. E fiz a minha graduação em farmácia e bioquímica. Então, a parte fisiológica, mecanismo de ação, acaba sendo a minha parte mais forte, que eu tenho mais interesse. Então, vamos lá. Como eu disse, uma visão geral das porfirias, um pouquinho de um estudo de história natural, e aí a gente vai ver a tecnologia de RNA. Quando a gente fala em porfiria, a porfiria é um grupo de doenças, na verdade, que tem mais de 8 doenças identificadas, algumas que ocorrem por fatores ambientais, por hábitos, mas as genéticas a gente pode classificar de 2 maneiras. As que são hepáticas ou eritropoéticas. O que isso quer dizer? Doenças que ocorrem, o mecanismo ocorre no fígado ou ocorrem na medula. E a classificação da onde esses sintomas aparecem. E aí a gente tem as porfirias agudas e cutâneas. Então, quando a gente pensa na porfiria, nessa que tem aquele quadro clássico, neurológico, onde o paciente tem a crise de dor, tem o quadro parecido com Guillain-Barré, a gente está falando das porfirias que o mecanismo é hepático, então o problema metabólico está no fígado e a consequência a gente chama de aguda, que é essa principal consequência neurológica. Mas a gente vai ver que tem vários fatores, não só a neurologia aí. Então o foco hoje é falar dessas, porfirias hepáticas agudas,
Eu vou chamar de porfiria pela prática, porfirias hepáticas, mas a gente está falando desse grupo. Bom, quando a gente fala nas porfirias hepáticas agudas, a gente está falando num problema na síntese do heme, certo? E o heme ele pode ser sintetizado tanto na medula, que a gente viu ali na classificação da eritropoética, ou no fígado. O heme produzido no fígado, a principal aplicação dele é o citocromo, ou seja, aquela parte de metabolismo de medicamentos, tudo isso. Não tem a ver com hemoglobina, então esses pacientes não têm problemas hematológicos diretamente por conta de deficiência de heme, nada disso. Mas um grande fator que vai destacar nos pacientes com as porfirias hepáticas agudas é que, dependendo do medicamento que ele toma, ele pode ter uma tendência maior a ataque ou as crises agudas. Então, vamos lá. Como que essa via funciona rapidamente? Você tem no fígado a glicina e o succinil-CoA, são duas substâncias que servem para vários ciclos metabólicos. Elas não são tóxicas, elas estão lá à disposição. E aí você tem a primeira enzima do ciclo, que a gente chama de ALA-S1. ALA é o ácido aminolevulínico, S de sintetase, 1 é por causa de uma isoforma dela, que é a isoforma hepática. Quando essa enzima atua, ela transforma a glicina e o succinil-CoA no ácido aminolevulínico e abre o ciclo. O ciclo metabólico começa a atuar com essa enzima. Essa enzima ela é modulada. Ela pode trabalhar mais ou pode trabalhar menos, dependendo da condição. E assim que ela começa a produção, você tem todas essas transferências dos intermediários, que passa por ALA, PBG e todas as porfirinas que a gente chama, até chegar no heme. O heme é o segundo fator de controle do ciclo. Quando você tem muito heme, a ala sintetase, a ala S1, trabalha menos, porque você tem um bom estoque. E quando você tem pouco heme, você recebe o sinal para ativar a ala S1 e produzir mais. Então, como todo ciclo que tem aquela retroalimentação, ou aquele feedback, quanto mais produto final você tem, mais você desliga a produção. Quanto menos produto, você liga a produção. O que é muito importante desse ciclo para agora? A porfiria ela é causada por problemas enzimáticos que estão nessas enzimas intermediárias. A gente vê aqui os tipos de porfiria hepática e as enzimas que podem ter os problemas, ou seja, os genes que produzem essa enzima têm mutações, as pessoas nascem com essas mutações, e decorrente disso, você tem uma diminuição, uma pausa no metabolismo, exatamente nesses pontos aqui que estão pontilhados, dependendo da porfiria. Então, para dar um exemplo, a porfiria mais comum é a porfiria intermitente aguda, né? Ou aguda intermitente, a PAI, que chama. É um problema nessa enzima HMBS, certo? Então, nesse ponto, onde vocês estão vendo o mouse em vermelho, você tem uma deficiência enzimática e desacelera isso. Por você ter pouca enzima, a transformação do PBG na próxima substância, que é a hidroximetilbilina, é lenta. Então, você começa a acumular o PBG, acumular o ALA, e cada vez que você começa a acumular as substâncias por uma deficiência enzimática, você está produzindo menos M. Produzindo menos M, o que acontece no ciclo natural? Você ativa a primeira enzima pedindo para produzir mais. Então, você agrava o problema porque você descompensa o ciclo. Isso pode acontecer em cada uma dessas enzimas marcadas. Cada uma vai dar um tipo de porfiria diferente.
mas basicamente boa parte do quadro clínico coincide. Você só consegue saber qual porfiria especificamente o paciente tem quando você faz o teste genético. Senão você pode pressupor, você pode fazer testes bioquímicos ampliados, mas a precisão de qual porfiria o paciente apresenta é só com o teste genético. A gente vai ver isso de uma maneira um pouquinho diferente no próximo slide. Então, o que acontece? Aqui tem só substâncias intermediárias, certo? Quando você tem uma deficiência enzimática nesse ponto, que é a porfiria aguda intermitente, né? É a mais comum, você tem o ALA-IPBG acumulando, como se fosse um funil, por aqui não passar muito da substância, né? Não fazer o metabolismo correto, forma um funil, e se acumula ALA-IPBG. ALA-IPBG, quando em grande quantidade saem do fígado, vão para a circulação, eles são substâncias neurotóxicas. Por isso que o paciente apresenta esse quadro neurológico tão forte, né? O ataque principal da substância acaba sendo na parte neurológica e ele vai apresentar os sintomas. Quais são os principais sintomas que a gente vê? Quais são os principais sintomas que a gente vê nesses pacientes? Uma dor aguda é o sinal clássico. Mais de 90% dos pacientes a gente vai ver vão apresentar uma dor aguda, normalmente descrita como uma dor abdominal. Mas essa dor, ela não precisa necessariamente ser no abdômen em si. Muitas vezes essa dor pode parecer na parte lombar, nas costas, no peito, não é tão característica porque é uma dor neurológica, então ela não é tão focada assim. O que eu discuto às vezes, caso com outros médicos que estão com suspeitas, eles falam de vários tipos de possíveis diagnósticos que essa dor leva a pensar, relacionado à não especificidade do local, tá? Então, esse paciente chega numa emergência com uma dor abdominal muito forte, o que os médicos pensam, supõem em primeiro lugar? Bom, pode ser uma apendicite, pode ser uma endometriose, em homens pode ser alguma coisa testicular, se a dor parecer mais baixa, pode ser alguma coisa retal. Então, toda essa região causa suspeitas diagnósticas por conta disso. Bom, mas o paciente ele pode não ter somente a dor. Ele pode ter um quadro de fraqueza dos membros superiores e inferiores. Ele, muitas vezes, em mais de 30% dos casos, tem um quadro psiquiátrico. No próximo slide a gente vai conversar um pouquinho. E para os pacientes que têm a coproporfiria hereditária e a porfiria variegata, que são interrupções metabólicas aqui na parte de baixo da via, ele pode ter sintomas cutâneos, lesões bolhosas, queimaduras por exposição ao sol, que isso é bem comum quando a gente fala das porfirias cutâneas específicas. Aqui você vai ter um quadro neurológico com sintomas também cutâneos. Então, é uma doença conhecida como um pequeno imitador, por ela trazer diversos sintomas, não se caracterizar por um só, e também por nenhum sintoma ser comum em todos os casos. Nem todos os pacientes vão apresentar dor. Dor é o mais comum, mas tem pacientes que não abrem o quadro com dor. Abrem o quadro com paralisia flácida, com parestesia, ou principalmente com quadro psiquiátrico, sem tanto foco na dor. Então, é uma doença que confunde bastante. E a chave para você chegar no diagnóstico clínico é você conseguir encontrar o maior número de sintomas desse paciente, agrupar e tentar formar esse quadro. Uma característica que eu falei no outro slide, que é complicada, quando esse paciente entra em crise,
o ciclo metabólico dele, que a gente viu que o M ativa a primeira enzima e você não consegue produzir o M, então o M segue ativando a enzima e pedindo mais produção, vai agravando essa crise. Então, se você não consegue interromper esse fluxo metabólico, o paciente tende a ficar cada vez pior, podendo levar à morte, inclusive. Tá? É uma doença que muitas vezes as pessoas pensam no ataque agudo, e depois o paciente retorna e tem uma vida normal, mas na prática não é isso que acontece. O paciente pode ter um agravamento levando à morte e ele pode ter problemas crônicos após uma crise. Bom, é uma doença que tem prevalência de 1 para 100 mil, aqui são dados americanos, a gente não tem dados nacionais, então a gente acaba usando a publicação que tem. E ele faz uma análise aqui que a cada 10 pacientes, ou seja, 10 em 1 milhão, 2 a 3 vão precisar fazer uso de emina pelo menos uma vez no ano, certo? Emina é um dos tratamentos possíveis para a doença, eu vou mostrar no fluxo como isso acontece. E 5 a 6 tem pelo menos um ataque no ano, por ano. Então, assim, a doença, ela se manifesta basicamente de maneira anual em todos esses 10 pacientes. Tem pacientes que têm um ataque só e passam anos sem ataque, ou um ataque só na vida, inclusive. E tem pacientes que têm ataques mensais. Então, ela também se manifesta diferente nas pessoas. A maioria dos pacientes são mulheres, o que não elimina o fato de homens terem. Pelo meu trabalho inicial no país hoje, conversando com o médico, mapeando um pouquinho da situação, existem casos masculinos, não são tão poucos assim. O que acontece é que muitas vezes o quadro masculino ele não abre com dor tão característica, então a gente também imagina que homens podem ser subdiagnosticados. E o que deixa essa predominância feminina nos casos de porfiria é que o ciclo menstrual é um dos fatores que pode desencadear um desequilíbrio no ciclo do M. Os hormônios, o ciclo hormonal feminino pode causar isso. Como o ciclo hormonal do homem é diferente, não tem o mesmo impacto dentro da via metabólica do M. A idade mais comum de aparecimento dos sintomas é entre os 18 e 45 anos, porém, é possível manifestar antes. Tem casos publicados de pacientes com 8 anos, 10, 12 anos, também nem sempre tão típicos assim, esse quadro tão clássico, mas tem. E também tem casos acima de 45 anos, tá? Mas um forte fator de suspeita é a idade também. Bom, aqui quando a gente fala nos 4 tipos de porfiria, a mais comum, basicamente 80% dos casos, é a porfiria aguda intermitente. Muitas vezes as pessoas falam do grupo porfiria hepática aguda como porfiria aguda intermitente. Então, meu paciente tem porfiria aguda intermitente. Ele testou geneticamente? Não, mas ele tem ALA, PBG alterado, tem tudo isso. Tá, ok, ele provavelmente tem uma das 4, mas isso é mais uma questão prática, né? Você não sabe exatamente se tem, mas esse foi o nome que ficou mais famoso, mais conhecido das porfirias e acabam usando como nome do grupo. Em segundo lugar, a porfiria variegata, que ela é bem comum no Brasil. Em terceiro, a coproporfiria hereditária, que essas duas, a variegata e a coproporfiria, podem causar sintomas cutâneos, então é um fator bom de diferenciação para a porfiria aguda intermitente. E a porfiria por deficiência de ALA-D é a única porfiria que é recessiva, né? Lembrando do recessivo, você precisa ter um gene do pai e um gene da mãe com mutações patogênicas.
todas as outras são dominantes. Então, tendo ou do pai ou da mãe, você pode ter a doença. No caso da porfiria por deficiência de ALAD, precisa ter pai e mãe. Então, ela é bem mais rara. Ela tem menos de 10 casos reportados no mundo, mas tem um caso no Brasil, que eu já vi o relato. A mutação genética, ela acontece em aproximadamente 1 a cada 1.600, 1.700 casos. Então, não é tão raro assim. Na verdade, quando a gente pensa em doenças genéticas, é bem comum. Mas nem todo mundo que tem a mutação manifesta a doença. Dentro da genética, esse é o conceito de penetrância. Então, eu posso ter uma mutação no gene e na minha vida nunca ter nenhum tipo de manifestação. 1 a cada 1.600 a 1.700 tem o gene, mas só 1 a cada 100 mil manifestam a doença. Tá? Então, só o teste genético, sem o paciente ter um quadro clínico e o quadro bioquímico, que a gente vai ver o que é esse quadro bioquímico, não fecha um caso. Né? Então, não adianta fazer, por exemplo, um screening de recém-nascido, né? Como um teste do pezinho, fazer um teste genético para porfiria, você vai achar muitos casos. Mas só 1% desses casos vão manifestar a doença ao longo da vida. Então, vamos lá. Eu gosto desse slide porque ele traz bem o quadro clínico, o geral do quadro clínico, tudo que esse paciente pode ter. Normalmente, a característica do paciente com porfiria é a dor severa no abdômen, peito ou costas. Normalmente ele vai para a emergência por isso, e é aí onde começam toda a suspeita, porque vão procurar se ele tem uma apendicite, se ele tem algum problema abdominal, alguma coisa gástrica, e provavelmente vão eliminar todas essas possibilidades, porque o paciente não tem nada físico, nada ali que vai sair num exame de imagem, nada que defina um problema gástrico ou intestinal ou de sistema reprodutor. Então, parte-se para a suspeita de que essa dor está vindo de um problema neurológico. Então, a gente vem para cá, a dor neurológica, certo? Neuropática. Além disso, o paciente pode ter a perda sensorial, ele pode ter fraqueza muscular, ele pode ter a paralisia, e aqui entra bastante o quadro que lembra o Guillain-Barré. Né? O paciente vai tendo uma paralisia flácida, normalmente distal para proximal, começando pelos membros e vindo para o tronco, perdendo o movimento, perdendo sensibilidade, e aí esse quadro agrava até uma parada respiratória. Então, esse é o quadro mais grave que o paciente acaba enfrentando. E se você não descobre, não faz o diagnóstico correto e não corrige o ciclo ou usa alguns medicamentos para interromper esse ciclo desbalanceado do M, o paciente tende a ficar cada vez mais grave, certo? Bom, mas não sendo esse quadro bem focado em Guillain-Barré, o paciente vai ter outros sintomas. Então, ele pode ter uma hipertensão, ele pode ter taquicardia, náusea, vômito e constipação. São sintomas bem frequentes na rotina do paciente, não só na crise. Esse paciente pode manter esse sintoma de náusea, constipação, e durante a crise, um quadro grave também que acontece é a hiponatremia, certo? Aqui a gente ainda está dentro de uma parte bem confortável para a maioria dos médicos que conhecem porfiria, que lembram do quadro, mas não tiveram muita experiência. Quando a gente entra nos médicos que têm mais experiência, a gente começa a ouvir falar bem mais das manifestações de sistema nervoso central.
Então, esse paciente que normalmente chega com o quadro de dor, de perda sensorial, ele apresenta um quadro muitas vezes de confusão, de ansiedade, de perda de memória, depressão, cansaço, alucinação, convulsão, sendo que a alucinação e convulsão, principalmente em quadros graves. Toda essa sintomatologia do sistema nervoso central, ela não é tão simples e cotidiana como pode acontecer normalmente. Uma ansiedade por um dia que você vai ter no trabalho que é importante, por uma reunião, por um primeiro dia no emprego novo, não é uma coisa clássica. Ele tem realmente um problema psiquiátrico que chama a atenção. E esse quadro, ele acaba se agravando com os sintomas. Então, por exemplo, existe uma ansiedade muito grande do paciente em relação às dores que ele costuma sentir por conta da doença. Então, ele fica com medo de sair de casa, de viajar, de fazer as atividades dele, porque ele tem medo que essa dor, que é aguda, que acontece de maneira rápida e que é bem debilitante, aconteça quando ele está longe de casa, quando ele não tem um hospital de referência, quando ele está viajando nas férias. Então, um quadro agrava o outro e esse paciente acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim. Ele acaba não trabalhando direito, ele acaba perdendo emprego, ele acaba tendo medo de fazer as coisas cotidianas. Tudo isso agrava o problema de depressão que ele já tem, então é uma doença que tem um índice de suicídio relacionado. O quadro psiquiátrico, de maneira geral, ele vai complementar o quadro neurológico, a parte de sintomas neurológicos, e ele precisa de um bom tratamento para o paciente ter qualidade de vida também. Tá? Então, acho que a participação do psiquiatra, o entendimento do quadro como um todo, é importante para o tratamento do paciente, não só para o diagnóstico. Bom, essa é uma figura ilustrativa do que pode ser a vida de um paciente com porfiria, né? O fardo que a porfiria traz para um paciente. Então, Rafael, sim. Só para a gente dar um tanto de dinamismo, vamos dividir a sua apresentação em algumas etapas. Assim, nós paramos em um determinado ponto, agora foi o quadro clínico e a fisiopatologia. Quem tiver observações, discussões, etc. e tal, pode discutir nesse momento. Posteriormente, vai chegar um momento que você vai falar de genética especificamente, não é? Sim, sim, sim. Então, a gente entra posteriormente. Então, podemos dar uma parada aqui para quem tiver, eventualmente, perguntas? Claro, claro, claro. É só para torná-la mais dinâmica. Sim, sim. E tem algumas interrupções naturais também na apresentação, na mudança de tema, mas podemos dar uma paradinha agora. Eu acho que vale a gente ressaltar se tem alguma dúvida da parte metabólica do M, porque é bem importante, e sobre sintomas clínicos. E aí eu também abro para o Dr. Fernando e para o Dr. Ailton, se eles quiserem falar um pouquinho da experiência clínica dos pacientes, algum caso que reforce ou que contraria um pouco esse cenário da literatura, né? Essa coisa tão clássica, como que isso acontece na prática. Rafael, deixa eu te colocar uma coisa. Na verdade, essa não é a ideia dessa apresentação não é aula. Ela é de discussões de fronteira. Quer dizer, muito de discussão metodológica. Então, a gente costuma não resolver os nossos problemas clínicos aqui, né? Se você quiser, a gente te convida para uma reunião da residência,
aí na residência a gente discute os problemas clínicos. A ideia dessa reunião é discutir aspectos que sejam relativos a método, a erros eventuais que se traz quando se utiliza o método inadequado, a problemas de como fazer estudos em doenças raras. Quer dizer, olha, nós temos doenças como porfiria. Ela tem uma série de apresentações clínicas. Como é que nós vamos ter uma ideia? Como foi que conseguiram os americanos ter uma frequência de porfiria nos Estados Unidos? Eu, por exemplo, acharia extremamente difícil, porque para mim seria muito mais fácil se eu utilizasse a técnica de, olha, toda vez que o indivíduo tivesse encefalopatias agudas, eu poderia trabalhar, eu poderia fazer o teste. Uma outra, então, essa minha questão de qual seria o melhor caminho para estudos de prevalência, se de prevalência global ou de prevalência específica, levando em consideração que tem uma penetrância variável, muito pequena, inclusive, e que a gente não vai saber de todo mundo que eventualmente tenha uma mutação para porfiria. A outra questão é, não valeria a pena saber do indivíduo que tem uma mutação para evitar que aquele sujeito pudesse tomar determinados medicamentos? Por exemplo, no SUS a gente ainda dá muito fenobarbital. Então, eu deveria evitar. Ou eu deveria evitar determinados anticoncepcionais. Então, são duas perguntas. Uma, como fazer testes epidemiológicos dentro dessa área que é tão variável. Duas, como se vale a pena nós identificarmos indivíduos para fazer prevenção, mesmo havendo uma penetrância muito pequena. Isso eu só estou abrindo a discussão para posteriormente outras pessoas abrirem também. Joia. Bom, o que considerar, por exemplo, para um fator epidemiológico, na minha opinião, certo? Eu imagino que você tenha que ter um quadro de sintomas. Eu vou avançar 2 slides e depois eu volto para explicar. Mas isso é um estudo americano que na verdade ele é um estudo americano e europeu, né? Eles falam que é global, mas, por exemplo, não tem América do Sul, América Latina envolvida. Mas vamos lá. Aqui eles mapearam quais os principais sintomas. Então, quando a gente olha a dor abdominal, que eu falei que é o sintoma clássico, mais de 90% dos pacientes têm essa dor. Então, se eu fosse fazer um estudo epidemiológico, eu consideraria, por exemplo, que o paciente tem que ter 2 ou 3 dos principais sintomas que a gente observa. Eu partiria disso, da parte clínica. Eu não partiria direto para um bioquímico ou para um genético. Por quê? O bioquímico tem oscilação. O paciente pode ter elevação de ALA e PBG, que são as duas substâncias que a gente usa para o teste bioquímico, só durante a crise. E depois ele pode normalizar. E o genético te dá o problema de só 1% manifestar. Então, eu faria algum tipo de protocolo voltado para a clínica, para sintomas, e pegaria alguma coisa de histórico familiar, porque normalmente quando existe um histórico familiar, a chance da doença ocorrer é maior. Tá? Alguns estudos dizem entre 30% a 50% quando se tem histórico familiar. Então eu iria por esse lado. Uma boa visão clínica do paciente, depois faria um bioquímico e aí depois entraria com o genético. Talvez não eliminar o genético
se o bioquímico der negativo. Isso também por conta dessa oscilação. Então, metodologicamente, eu faria isso: clínico, bioquímico, genético. Em relação à segunda pergunta foi... A segunda pergunta foi relativo ao seguinte: mesmo tendo uma penetrância muito pequena, se o indivíduo tem uma mutação, ele não tem um risco maior de... Eu poderia usar qualquer droga nele, ou poderia expô-lo da mesma forma que eu exponho o indivíduo que não teria o problema. Por exemplo, a mulher pode usar os mesmos anticoncepcionais, os mesmos anticonvulsivantes, as mesmas drogas, e ela não correria um risco adicional porque teria uma mutação para o metabolismo do M? Olha, num raciocínio linear bem cartesiano, faz todo sentido a gente pensar assim. Por exemplo, num teste já de recém-nascido, se você descobre uma mutação, você já toma as medidas de prevenção para esses pacientes. Dentro do raciocínio linear, sim, eu concordo. Na prática, como só 1% manifesta, esses 99% que tem a mutação e não manifesta, durante a vida eles vão ser expostos a todos esses fatores de risco e não vão manifestar. Então, talvez a gente esteja fazendo uma medida preventiva e uma medida restritiva muito grande para pacientes que não manifestariam mesmo enfrentando essa situação. Na prática, eu acho bem mais complicado, porque o paciente com porfiria, a restrição de medicamentos dele é grande. Daria um trabalho fazer isso. Mas você poderia, de maneira geral, tirar um dos fatores que pode desencadear a crise. Porém, tem outros fatores, né? Esse paciente pode desencadear a crise por estresse, ele pode... por outros fatores metabólicos, e muitas vezes esse paciente desencadeia a crise, por exemplo, por questão hormonal, e aí utilizar um anticoncepcional correto, isso poderia ajudar, mas acho que fazer uma medida para 99% que não tem o problema, ou que não vão apresentar o problema, talvez fosse um pouco inviável, talvez difícil de fazer. Eu estou convencido. Ailton. Só 2 segundos, Fernando. Pessoal, vou pedir que as perguntas sejam bem diretas e que Rafael faça respostas bem diretas, porque nós temos já 46 minutos de apresentação e eu imagino que ainda faltam mais 46 e as pessoas costumam cansar. Fernando. Você quer que fale de alguma coisa de experiência da parte clínica? Eu falo em... Não, Fernando. Eu passo... Não? Ok. Não, eu gostaria que você, se você aceitasse o nosso convite, que você preparasse uma aula clínica de porfiria, porque isso vai nos dar uma visão muito boa, que começa com essa aula. Então, nós podemos preparar uma aula pela Sociedade Baiana de Neurologia, juntar com a psiquiatria, e você poderia nos dar, se você aceitar esse convite agora em público, nos dar uma aula de porfiria. Está aceita? Não, claro, depois de uma intimação dessa, com tantos testemunhos, né? Você não quer ficar... Você já tinha feito esse convite. Então, vamos deixar Rafael... Mas agora ele está cheio de testemunhas, Fernando. É certo. Só para a gente ganhar de você muito mais tempo com a sua experiência clínica, e você é um grande estimulador, que a gente estude mesmo porfiria. Uma pergunta direta aí para Rafael. Há uma grande preocupação que já foi exposto por Rafael, que a gente estima ser 30% as alterações de caráter psiquiátrico, e a gente sabe hoje, não é uma pergunta, é mais uma confirmação, um depoimento pessoal.
uma boa parte de alguns pacientes que eu venho acompanhando, eles tiveram um diagnóstico inicial como um diagnóstico psiquiátrico. E uma outra coisa que chama atenção também para poder a gente apimentar, ele já falou um pouco da questão da característica feminina, é exatamente, às vezes, uma coisa que a gente às vezes brinca, que é a questão do limiar de dor que a mulher tem. Então, as características de uma dor, por isso é o protocolo que a gente está buscando desenvolver, podemos desenvolver em conjunto. Quando chega com dor abdominal, ou quando chega com uma dor, com uma característica neurológica, pensar em porfiria ela é mandatória. Então, a gente tem muita coisa para poder discutir. Ele mostrou um gráfico ali, né, que quase tangencia 90% ali, desse gráfico anterior, desse estudo tá, que ele mostra que exatamente você tem quase 100% ali de uma dor abdominal. Mas essa dor abdominal, muitas vezes, é uma dor referida. Ela não necessariamente é exclusivamente abdominal e as pessoas se perdem um pouco nisso. Então, a situação que a gente já discutiu sobre isso, sequencial, já estou com 2 minutos aqui de fala, é a questão principalmente de não ignorar o sintoma neurológico junto com um sintoma de dor e nem muito menos quando você faz algumas perguntas de caráter que tem a ver com psiquiatria, de alucinação, por exemplo, você vai encontrar, às vezes, um sintoma que pode mesclar. Então, eu acho que eu tenho encontrado mais de 30%, mas o meu N é muito pequeno. Então, eu tenho esse viés aí. Mas a gente vai falar, vamos falar sobre sim. Eu aceito o desafio e falar sobre porfiria, eu fico muito, muito feliz. Obrigado, Ailton. Obrigado, Rafael, e continua a apresentação aí. Joia. Mais alguém quer fazer alguma observação, pergunta? Seja direto, Rafael, resposta direta. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu sou psiquiatra. E a pergunta é um pouco parecida com o que o doutor Fernando sugeriu, né? Ou seja, a gente que trabalha em psiquiatria são sintomas extremamente comuns, né? Ansiedade, sintomas depressivos, a dor de componente psicossomático, né? Então, não é incomum a pessoa vir com quadro de ansiedade, ter parestesia, dor, né? Claro que quando tem um quadro de alucinação, a gente pensa em outras coisas, mas entrando nisso que o professor Ailton comentou, né? Do tipo, entre 500 pessoas, mais ou menos, foi isso que eu entendi, com transtornos mentais, uma pode ter o quadro de porfiria. E eu, na minha prática clínica pequena, também nunca vi um caso, talvez por ter deixado passar, mas como a gente pode, entrando nisso, né, pensar em porfiria num paciente com manifestações psiquiátricas. Por exemplo, o professor Fernando falou sobre dor, características neurológicas, mandatório pesquisar, né, considerar. Então, em que sintomas psiquiátricos ou associado a que sintomas clínicos em um paciente psiquiátrico é interessante a gente investigar. Muito obrigado. Rodrigo, eu não sei se Rafael iria, mas podemos transferir essa sua... Você vai falar... Rodrigo, não tira a sua cara aí, não, pelo amor de Deus. Não, eu tirei sem querer. Você se incomodaria de transferir essa sua pergunta para a aula de Fernando, que ele se comprometeu aqui a dar e agora ele não escapa mais? Antes de terminar a aula, ele vai ter que dizer aí qual é o dia, o horário, e nós preparamos. Ótimo. Tá bom? Porque aí a gente discute mais. E eu vou aproveitar Ótimo. e vou te fazer um convite. Nós estamos montando um grupo de epidemiologia da porfiria no estado. Então, se você puder me mandar uma mensagem, ou quem quiser participar, manda uma mensagem para mim que a gente vai tentar identificar as porfirias no estado e estabelecer os fatores de risco para a Bahia de porfirias em geral. Pode ser? Certo, eu converso contigo depois. Então, segure a frustração aí um pouquinho. Não, ótimo, tranquilo.
Vamos, mais alguém quer fazer algum comentário antes de Rafael continuar? Eu fui meio castrador agora, mas é por causa do tempo, pessoal. Vamos lá, Rafael. Vamos. Eu vou ser bem focado aqui, vamos lá. Isso. Então, o gráfico aqui, ele ilustra a maneira que um paciente porfírico leva a vida, né? Coisas que podem acontecer. Então, ele pode ter pequenos ataques mensais que vão se confundir, por exemplo, numa mulher com uma tensão pré-menstrual, uma cólica, uma coisa simples. E aí ele vai apresentar um ataque severo que leva à internação, ele pode voltar para um patamar leve, pode ter períodos de melhora e ele pode ter uma série de ataques graves. Então eles tentaram mostrar nesse gráfico tudo que o paciente pode viver na vida e seguindo aqui com ataques intermitentes. O que a gente vê na prática é que esses períodos aqui realmente acontecem. Às vezes o paciente descompensa, interna, sai, em 2, 3 semanas interna e de novo ele começa a ter crises recorrentes. Provavelmente porque tem fatores ambientais e tem estresse envolvido naquele período de vida dele, ele está descontrolado. Falando um pouquinho de metodologia, esse estudo Explore, que depois eu posso dividir com o Dr. Ailton, é o estudo de história natural, sem nenhum tratamento envolvido aqui específico. Eles pegaram pacientes com diagnóstico confirmado de porfiria, fizeram uma visita inicial e a cada 2 meses eles ligaram para o paciente para saber os sintomas que o paciente teve naquele período, se ele teve ataque, se ele teve internação. Fizeram um questionáriozinho, certo? E aí tem uma parte A aqui concluída, uma parte B que eles continuaram recrutando para somar mais pacientes. E eles conseguiram mais de 110 pacientes nesse projeto para chegar a esse gráfico que a gente viu. E aí aqui, de maneira bem simples e rápida, e também já dando uma resposta teórica para o Dr. Rodrigo, eu estou com o Dr. Fernando. O quadro de dor é o principal, que pode ser essa dor referida, abdominal, braços e pernas, ou nas costas, basicamente, simplificando, e sintomas neurológicos sensitivos. Se tiver um quadro psiquiátrico com isso, eu testaria a ALA e PBG, que são os marcadores bioquímicos. Eu acho que esse é o primeiro screening que você tem para entrar em porfiria. Tá? Aqui ele agrupa os sintomas, né, por dor, alteração de sono e de humor, alterações gastrointestinais, náusea e constipação é bem comum nesse paciente. O que acontece quando o paciente, como ele tem quadro de dor e usa opioide, isso também pode ser causado ou agravado pelo opioide. Então, esses quadros eles vão sempre somando. O tratamento psiquiátrico, o medo do paciente, isso causa um agravamento. São na cor da urina, que é o histórico da doença, né? A urina avermelhada, a urina azul, ele tem alguns termos aí, mas hoje em dia, claro, com o sistema de esgoto, tudo isso, essa urina não fica exposta à luz, então é bem mais difícil de se identificar isso. Bom, a gente falou bastante dos sintomas agudos que caracterizam a crise, mas nesse estudo eles viram que 65% dos pacientes têm sintomas crônicos entre os ataques. Então, desses 65% que apresentam sintomas crônicos, o que é uma boa porcentagem, 71% vão ter dor crônica. O sintoma principal é dor. 43% desse grupo, alteração de sono e humor, e 35% sintomas gastrointestinais. Então, esse paciente não é somente crise e volta a ter vida normal. Ele segue com sintomas crônicos, que muitas vezes são deixados de lado ou confundem com
com dores por questão psiquiátrica, com abuso de drogas, porque o paciente chega com dor falando que precisa de opioide, mas ele tem esses sintomas. E, em longo prazo, esses pacientes eles têm uma chance maior de hepatocarcinoma, eles têm um problema renal, uma insuficiência renal crescente, eles podem ter problemas vasculares levando à hipertensão, e eles também podem ter sintomas neurológicos, inclusive sequelas, perda de movimento, que necessita de tratamento, de fisioterapia, de terapia ocupacional para tentar recuperar esses movimentos que eles podem perder após um ataque. Então, quadro agudo, quadro crônico, quadro a longo prazo. E aqui, como fazer o diagnóstico? A gente falou no fluxo daquelas duas primeiras substâncias, ALA e PBG. São eles os dois principais marcadores bioquímicos. Existem algumas dificuldades metodológicas sobre isso, eu acho que o Dr. Fernando pode abordar na aula dele, mas o ideal seria ter esse teste disponível, que também não é tão fácil. Para esses pacientes que você tem um sintoma inicial, como o Rodrigo falou, quando suspeitar, suspeito com base no clínico, o que eu faço? ALA e PBG. ALA e PBG positivo, deram elevação, você parte para um teste genético para confirmar o diagnóstico. Tá? Acho que isso fecha o quadro de porfiria. E quando a gente fala no tratamento, é um tratamento global também. Tá? A hematina é uma opção terapêutica para você tentar parar a retroalimentação do ciclo, porque é como se você enchesse o estoque de heme. Medicamento para dor, o paciente que tem essa dor crônica ou no momento de crise aguda. Transplante de fígado é algo que não é tão usado por você ter o problema do transplante em si, mas você tiraria o órgão que tem o problema metabólico. Glicose e carboidratos são outros fatores que tentam controlar a via, diminuir a aceleração daquela via. Terapia hormonal, principalmente para as mulheres que têm as crises relacionadas a ciclo, e aí tratamento dos outros sintomas de maneira geral. Com isso, a gente fecha o quadro de porfirias. Doutora Ailton, alguma pergunta ou a gente segue para o RNA? Vamos seguir com o RNA se por acaso alguém não tiver nenhuma observação específica. Mas eu acho que a gente pode... Fernando, eu acho que o seu tempo para falar, para chamar a atenção sobre os aspectos psiquiátricos poderia ser agora, porque, na verdade, a aula que Rafael vai dar, ela começa nesse ponto, sobre RNA de interferência. Até então, foi uma introdução, até porque a maioria de nós não tem tanta familiaridade com porfiria, e foi bom até porque esse grupo de estudos epidemiológicos de porfiria, no nosso estado, ele pode começar a criar corpo a partir daí. Mas, terminado isso aqui, vamos terminar com o Fernando e começamos imediatamente o RNA de interferência para tratamento de porfiria. Fernando, por favor. Então, eu pedi 90 segundos para Ailton, e aí, por favor, eu não vou me alongar. Rodrigo, nós temos sintomas de alucinação muito frequente em pacientes com porfiria. E isso, os sintomas que a gente encontra do ponto de vista de caráter psiquiátrico só vão ser realmente colocado na ficha se você fizer a pergunta, se você fizer a pergunta da busca ativa. Por isso, a grande preocupação, quando eu conversei com o Rafael e quando eu converso com o Rafael e o pessoal do grupo que a gente acaba participando, é exatamente da gente ter um protocolo que siga um checklist de perguntas. Isso é muito importante. O outro dado, para terminar a minha interferência aqui na aula de Rafael, que está sendo
muito boa, brilhante. Ele é sempre muito cortês, muito assertivo. É a questão dos hábitos de vida que a gente considera como uma coisa que pode ser por pontual, por ansiedade, e na verdade não é. E aí, naquela tela que ele mostrou, você vai perceber que você tem desde ansiedade, a insônia, até as situações de alteração de hábito intestinal. Então, aqui, vocês que conhecem minha esposa, Ailton que conhece a minha esposa, outro dia desse, no quarto dia de insônia, eu falei assim, eu preciso fazer um exame em você, porque eu preciso que você investigue sua insônia, né? Porque a sua insônia está me incomodando, porque você não tinha insônia até então. É verdade. Então, assim, a gente às vezes não chegou ao diagnóstico de porfiria porque a gente começou, eu estou investigando e vou investigar. Mas veja, uma pessoa que tem uma qualidade de sono adequado, passa a ter insônia e você começa a acumular, passa a ter um nível de comportamento, que não é o caso dela, né? Pelo amor de Deus, de agressividade ou de ansiedade, porque aí você se confunde com o momento da pandemia, mas a insônia nesse momento é um sintoma que pode ser uma manifestação inicial de porfiria. Por isso que eu dei, apesar de não ser estar ali com 30%, na prática a gente tem observado muito mais. E eu acho que vocês, na emergência, na clínica sua, vai encontrar muito isso. Então, é relevante a psiquiatria estar envolvida nisso. Tá? Então, só um depoimento, mais uma vez, aí para reforçar o que Rafael vem colocando. E, Rafael, a palavra é sua. Foi muito importante, inclusive, viu, Fernando, que você tivesse pontuado especificamente sobre isso, porque fica muito difuso, apesar de Rafael foi muito amplo, e chamar a atenção especificamente para a prática clínica é muito interessante, sabe? E falando de Olinda, aí é pior, né? Se ela souber que eu falei aqui em público, bom, enfim. Mas, por favor, o que acontece aqui nessa sala não sai daqui. Então, você está Por salvo, favor, senão pode ficar absolutamente eu não tranquilo. entro em casa hoje. Pode ficar tranquilo, nada sai daqui. Mas então, isso eu achei interessante, Rodrigo, e seria interessante também chamar a atenção dos quadros neurológicos, as pessoas que têm experiência, porque se a gente não pensa, não faz diagnóstico, e Fernando tem sempre chamado a atenção sobre isso. Nós muitas vezes perdemos pacientes porque não pensamos na possibilidade de porfiria. Você tem uma ideia desconfortável aqui para a gente? Foi chamado um especialista em neuropatias periféricas de não sei onde para vir aqui ver um paciente que tinha um diagnóstico de Guillain-Barré, estava internado no hospital X, nitidamente era porfiria e finalmente fez o diagnóstico de porfiria, mas depois de muito desconforto para os neurologistas locais. Então, vale a pena pensar em porfiria, está aí, não é assim tão incomum quanto nós eventualmente pensamos. Mas, Rafael, nós chamamos você aqui para falar de RNA de interferência. Nós já tivemos, na reunião passada, um breve histórico sobre RNA de interferência, mas vamos lá. É uma tecnologia nova, né? Nós somos um grupo que trabalhamos com neurogenética. É bom deixar claro que isso não se trata de terapia gênica, não tem nada a ver com terapia gênica, isso se passa à parte, a terapia gênica. Então, se eu tiver errado em qualquer momento, com exceção do Esporte Clube Bahia, todo mundo pode me corrigir em qualquer momento
que quiser e deve me corrigir para que eu aprenda junto. Só não me corrija sobre o Bahia, porque o Bahia hoje está ali para e passo com o Flamengo e só não está melhor porque tivemos alguns desajustes. Vamos aí, Rafael. Perfeito. Bom, corretíssimo. Quando a gente fala, eu vou mostrar aqui, mas terapia gênica é diferente. O local de atuação muda um pouquinho. Eu até pego a diferença para a gente. Mas vamos lá. RNA de interferência é uma terapia bem nova. Quando a gente fala de produtos aprovados, primeiro produto aprovado em 2018. Quando a gente fala na ideia e no desenvolvimento, isso vem de mais ou menos 1998, ano 2000, onde se começou a descobrir o mecanismo. Então, existe um grande histórico aí. Eu acredito que o outro Rafael contou essa história, então vou fazer os principais pontos. Cientistas que estavam estudando petúnia, tentando alterar geneticamente para elas ficarem mais roxas, inseriram um RNA com a cor roxa nas células das petúnias, né? Ali nas sementes. Quando essa flor brotou, ela brotou branca. E ninguém entendeu o que aconteceu. Seguiu estudando, né, esse fator, imaginaram que era algo genético, relacionado à síntese da proteína, tudo isso. Até que em 2008 tem a primeira publicação falando que existe um mecanismo dentro da célula que trabalha com interferência de RNA, ou seja, com o bloqueio do RNA, da produção. 2002 se criou a Alnylam, a primeira empresa a pensar nisso como terapia, né, fazer um tratamento com base nisso. 2006, a descoberta do Dr. Fire e Mello levou a um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque viram que aquele mecanismo celular, que inicialmente pensou que era só em planta, depois se viu que aconteciam também em vermes, conseguiram chegar no ponto que era um mecanismo também humano, então se explorou o potencial. De 2006 a 2017, muitas empresas foram pesquisar o potencial disso, mas só em 2017 para 2018, quando se teve o primeiro produto consolidado, aplicado, um resultado de um estudo clínico positivo. Por que essa janela tão grande? O mecanismo é simples, é relativamente simples. O jeito que você faz o medicamento chegar na célula que você quer, que foi o complicado para eles. Então, tem todo um estudo de transportadores do fármaco até a célula, e aqui a gente fala principalmente das células hepáticas nesse momento, que foi a dificuldade da criação. Tá? E aí, 2018, o registro do primeiro produto, que é para amiloidose por transretina. Então, aqui é uma síntese. Ganhou uma coisa, porque quando eu li, eu me achei tão importante lendo um artigo que veio gerar um prêmio Nobel, sabe? Essas cartas da Nature. E pessoal, eu as tenho, eu vou divulgar aqui no grupo, que é para que todos tenham este prazer de ler cartas que vieram posteriormente dar aos autores um prêmio Nobel, e chamar a atenção de que as descobertas, muitas vezes, como essa, né, foi por acaso, né? Quer dizer, você atira no que viu e acerta no que não viu. E posteriormente, mas isso não tira o mérito de quem está pesquisando, porque apesar de você ter atirado no pardal e acertado numa gaivota, é preciso que você reconheça que esse erro teve consequências que podem ser utilizadas posteriormente. Então, foi um caminho até um prêmio Nobel muito rápido, não sei se vocês concordam comigo,
foi um caminho muito rápido e que trouxe consequências práticas à vida das espécies, desde a botânica até os mamíferos, quer dizer, da botânica, passando pelos invertebrados, começou por esse elegans, que é um vermezinho comprido, ele chama elegans porque ele é muito fininho e se associa à elegância a esse fato de ser fininho, eu imagino. Rafael pode me corrigir. E, posteriormente, alvíceras ao Naila pela coragem de investir especificamente em RNA interferência. Mas me interrompa e me corrija completamente agora, meu caro Rafael. Perfeito. A história do Elegance eu já ouvi, que era por isso, por ser fino, por ser esbelto, ficou Elegance, mas eu não tenho certeza, eu nunca li nada específico, mas eu já ouvi a história. Então eu te digo, é por isso mesmo, isso está nos livros de biologia. Então, eu que já fui um biólogo amador, posso te dizer que esse é um verme. Eu não me arrisco a dizer o nome dele todo, mas existe toda uma classe de vermes que são elegans, né? Que não fazem parte de uma... eu acho que é o gênero elegans. E aí eles são todos compridos, como o verme do... Diz aí um verme comprido que antes ele era dascária, né, do lumbricoides, ascaris lumbricoides. Ele faz parte, sabe? São, ao contrário dos vermes chatos, esses vermes nematóides, eles podem ser dessa categoria elegans. Então é por isso mesmo. Mas o muito interessante é esse artigo da Nature, que ele serviu para a continuidade de um artigo de botânica, e a partir daí se viu que a física é a mesma, e como todos nós participamos de um mesmo fenômeno físico, a biologia é um ramo da física, e não vamos entrar nesse aspecto, mas ele é absolutamente verdadeiro, pessoal. A biologia é um ramo da física. Surgimos todos de um processo físico que estão reproduzidos em invertebrados, que podem estar reproduzidos em vertebrados e que podem ir até primatas como nós. E aí eu deixo para Rafael me corrigir completamente e me mandar estudar, e coisa que eu farei com todo gosto, sem problema algum. Não, perfeito. E complementando, se a gente lembrar de uns anos atrás, quando o Genoma começou a publicar as descobertas, eles falavam que o homem era 98% do macaco e 92% da minhoca. Então, realmente, a carga genética é muito próxima. Então, essa semelhança toda da biologia ou da física, ela se comprova na genética também. Tá? E por isso que esse mecanismo evoluiu dessa maneira. E muito interessante os principais pesquisadores que descobriram, né, o mecanismo, que foram prêmio Nobel, eles também fizeram parte do grupo de fundadores da empresa. Então, é uma empresa com uma base científica muito forte. Bom, e o que esse gene, essa tecnologia que ganhou um prêmio Nobel faz? Ela silencia genes, ou seja, ela bloqueia a ação de alguns genes. E aí isso para a empresa foi realmente o foco do pipeline, ou seja, todos os produtos são em cima dessa mesma tecnologia e hoje já tem comercialmente disponível. Aqui numa visão bem simples, você tem o DNA dentro do núcleo da célula, você faz o RNA mensageiro, que é aquela cópia do DNA, do gene específico que você quer produzir, e aí esse complexo chamado de RISC, associado a um RNA de interferência,
vai clivar o seu RNA. Então, você não vai deixar ele fazer ele traduzir a receita na proteína. Esse é um mecanismo bem rápido. E aí aqui tem uma série de publicações do New England. A gente discute muito internamente que é uma tecnologia que foi bem vista pelo New England, tanto é que praticamente todos os estudos, desde do primeiro produto até produtos que ainda não chegaram no mercado, foram publicados no New England. E isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é o pipeline da empresa. Então, hoje a gente tem 2 produtos aprovados, amiloidose por TTR e porfirias hepáticas agudas. Esse produto para hiperoxalúria primária, que é principalmente para nefrologista, já foi submetido, inclusive, no Brasil. E aí você tem uma ampla ação desse produto. Inclusive, eles têm estudado uma maneira de você bloquear a progressão do COVID, não a vacina, mas o tratamento da doença em si, a partir dessa tecnologia. Bom, para a gente pegar a ação do RNA de interferência e entender as aplicações, a gente tem que passar pela genética e biologia molecular. Eu vou fazer isso de maneira bem rápida, eu deixei poucos slides aqui só para a gente engrenar o raciocínio. Então, a gente sempre lembra dessa imagem, que é a estrutura celular. Dentro do núcleo, você tem o cromossomo. Desenrolando o cromossomo, você vai ter a estrutura dos genes. E dentro de cada gene, você tem as bases, né? O G com C, A com T, fazendo os parzinhos. Bom, é aí que o problema genético costuma acontecer. Ou você tem uma base dessa trocada, era para ser um G e tem um C, ou você tem uma quebra nessa sequência, ou falta gene, ou você tem multiplicações de material genético, que é o que acontece em Huntington. Você vai tendo partes com sequências iguais, e é isso que acaba causando a doença. Então, o problema genético ele acontece aí, dentro do DNA, no gene específico, uma alteração específica. Esse gene, ele está no núcleo, ele sofre uma transcrição, então você copia uma parte desse gene, forma um RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai para o citoplasma da célula e produz a proteína. Quando a gente fala em proteína, pode ser uma proteína TTR, que é um transportador, pode ser uma enzima HNBS, que é aquela enzima que a gente viu que dá problema na porfiria, é uma das principais enzimas, assim como várias outras proteínas do nosso corpo. Se você tem um problema no DNA, esse problema se replica até você ter uma proteína com defeito. Racional básico das doenças genéticas também, certo? Aqui é a outra visão do mecanismo. Você tem aqui as nossas bases nitrogenadas, a fita de RNA, ela vai para o citoplasma, o ribossomo faz o trabalho de formação da proteína. Bom, quando a gente pensa em terapias relacionadas a esse processo, a gente tem proteínas terapêuticas, então o paciente pode receber proteínas, por exemplo, uma reposição enzimática. Se falta uma enzima, você vai repõe a enzima. Um paciente diabético ele tem um tipo de tratamento que é a reposição da insulina, é uma terapia. Você tem anticorpos, certo? A parte oncológica, a hematologia usa bastante terapias voltadas para anticorpo. E você tem pequenas moléculas. Pequenas moléculas normalmente buscam estabilizar essa proteína, fazer uma correção ou impedir que elas tomem uma ação indesejada, como, por exemplo, estabilizar a proteína TTR para que ela não se acumule. É uma forma de terapia. São as mais comuns, são amplamente utilizadas, muito bem desenvolvidas. Quando a gente vai para o RNA,
a gente já tem uma complexidade maior e uma terapia muito mais focada no alvo. Você já não está mais atuando na proteína circulante, já não é mais no corpo todo, você está buscando aonde aquela proteína é produzida e qual órgão, e você quer atuar ali. Então, você tem o que a gente chama de oligonucleotídeos, ou seja, pequenas sequências de RNA que são complementares ao RNA que você está produzindo na célula para tentar bloquear que ele continue. Uma das mais conhecidas é o oligonucleotídeo ansense, é o ASO, que o mecanismo dele é simples. Ele cola nessa fita e, por colar, ele impede que a fita faça o trabalho dela e ela acaba sendo clivada, sendo quebrada, não produzindo. E é aqui que atua o RNA de interferência. Mas ele não atua direto colando na fita. Ele atua naquele complexo RISC, que forma um organismo, uma organela, uma máquina que vai identificar RNA e quebrar, identificar e quebrar. Então, você usa doses muito menores do que um ASO e você tem um sistema catalítico, ou seja, você não perde o medicamento cada vez que ele atua. Vou mostrar isso mais para frente. E aí você tem a terapia gênica, que aí sim você está atuando dentro do núcleo com uma sequência voltada para DNA. A terapia gênica, ela é uma coisa muito inovadora, você já tem algumas terapias sendo aprovadas pelo mundo, mas ela ainda tem muita coisa a provar, principalmente em relação à eficácia e segurança em longo prazo. Porque na terapia gênica, você faz uma aplicação, faz a correção ou insere um código genético em paralelo ao seu DNA e aquilo precisa durar para a vida toda. Espera-se na literatura que funcione, na prática está sendo avaliado ainda. Não critico, eu acho que realmente é o futuro, mas acho que ainda não está madura o suficiente para a gente falar é ótima, se aplica para tudo, é muito fácil, nada disso, né? Tem muita coisa a se desenvolver. Mas aqui a gente tem uma visão geral. Normalmente, quando a gente fala de RNA e DNA, a gente fala em terapias genéticas, que estão dentro da genética, mas gênica é diferente. Então, como que funciona o RNA de interferência? O que foi visto lá em 98, 2002 e recebeu o Oscar em 2006 ainda não era uma terapia, era um mecanismo celular. Como que esse mecanismo acontece? Você tem um RNA ou um DNA de fita dupla dentro da célula. Isso em um COVID, que é um retrovírus, um vírus de fita dupla de RNA dentro da célula. Fita dupla a gente só pode ter no DNA. Tudo que não está no nosso DNA, que é fita dupla, a célula entende como um invasor e vai querer quebrar. Então, você tem uma substância aqui, uma organela que chama dicer, certo? E ele quebra esse vírus ou esse RNA fita dupla que, teoricamente, é um invasor, não devia estar aí. Forma pequenos pedaços desse RNA, fita dupla também. Esse mecanismo RISC, que é um mecanismo de defesa celular, ele identifica esse pedacinho aqui, separa as duas fitas, guarda um molde para ele e sai buscando qualquer coisa que se enquadre nesse molde. Por quê? Ele é mais eficiente, mais rápido no combate desse invasor. Então, quando ele pega o molde de alguma coisa, o molde de algo que está estranho na célula, que não devia fazer, ele sai buscando e foi isso que eles descobriram. Inseriram um RNA para a petúnia ficar violeta, tinha uma fita dupla ali, o RISC identificou essa fita dupla, pegou um modelo e saiu quebrando tudo. Quando ele saiu quebrando tudo,
ele quebrou, inclusive, o RNA saudável da célula que produzia a cor violeta, e aí saiu branca. Então, é por aí que começou a ideia. O que os cientistas falaram? Bom, se eu inserir um RNA fita dupla na célula, o RISC vai encontrar, identificar como algo invasor e usar o molde para quebrar qualquer RNA que tenha na célula. Então, vamos pensar numa proteína TTR que se acumula no corpo. Eu vou inserir e vou fazer a lise. Isso foi, claro, desenvolvido, testado em animal, se encontrou o transportador e realmente funcionou. Esse mecanismo, ele inibe em mais ou menos 80% a produção. Então, ele é bastante eficiente. Então, se usa o RNA-alvo, se faz a clivagem e isso, de maneira cíclica, continua atuando na célula. Qual é a vantagem? Por exemplo, dentro de um ASO, que é a tecnologia paralela ao RNA de interferência, o paciente precisa de doses quinzenais, porque cada vez que ele gruda no RNA-alvo, quebra medicamento, quebra RNA-alvo. Quando a gente fala nas novas tecnologias de RNAi que a Alnylam já tem em aprovação, a gente fala em uma aplicação subcutânea a cada 3 meses. Então, você imagina um medicamento que atua a cada 3 meses. Qual é a vantagem? 4 doses por ano. E se o paciente tiver qualquer problema, uma reação adversa, um agravamento de quadro, você pode suspender, o que a terapia gênica não permite. Uma vez que você inseriu o gene, você não consegue mais retirar esse gene de dentro da célula. Então, essa é a vantagem. Aqui você ainda tem o sistema usar e não usar, interromper, é mais maleável, mais manejável. Certo? E com um bom período de ação, com doses baixas, o que diminui muito o evento adverso. Então, você conseguindo entregar o produto no fígado, ele vai entrar na célula, que é o hepatócito, no nosso caso da porfiria, lembrando que a porfiria acontece no fígado, a gente vai para o hepatócito, se liga a esse complexo RISC e você vai fazer a ação do medicamento, quebrando a fita de RNA-alvo. Então, é assim que acontece, passo a passo. Você insere o RNA que você quer, a sequência que você quer alcançar na célula. O RISC vai carregar, tirar uma das fitas e vai fazer a busca e a quebra dos RNAs, sendo que o RISC permanece atuante por bastante tempo. Claro, em um momento, o RISC perde a sua ação, mas ele é bem mais durável que uma terapia direta, que um oligonucleotídeo ansense. É o que a gente chama de mecanismo catalítico, ele fica atuando sem interrupção. Bom, e aí para você levar esse medicamento, que é a fita de RNA, até a célula, 2 tecnologias foram feitas. A primeira foi uma partícula nanolipídica, então se envolveu o RNA de interferência em lipídios, e a segunda num conjugado de GalNAc, que chama, que é na verdade, ele é um conjugado de açúcar que vai ser identificado por receptores celulares, que é o caso do Givosiran, do produto para porfiria. Então, qual a grande diferença? A partícula lipídica ela precisava ser utilizada em infusão. Então, o paciente passava 2, 3 horas dentro de uma infusão para ter efeito. O GalNAc, que é a tecnologia mais moderna, ele pode ser usado subcutâneo, é uma molécula menor que também chega ao alvo. E assim, a tecnologia progride, principalmente em transportadores. Um o Patisiran, o outro o Givosiran. Aplicação prática para porfiria. Lembrando que todo ciclo da porfiria começa naquela primeira enzima ALAS1, é ela que fala acelera a produção ou reduz a produção,
é lá que o medicamento vai atuar. Ele não vai atuar na enzima que tem problema. A enzima que tem problema já não consegue fazer a função dela 100%. Então, a gente vai desacelerar o ciclo dessa maneira, tá? Você tem um problema enzimático em qualquer um desses 4 pontos, ou seja, não consigo fazer a produção em série, não consigo seguir a mesma velocidade do fluxo, então eu vou reduzir o fluxo todo. Eu vou diminuir essa ala sintetase entre 70% e 80%, então eu reduzo o fluxo para uma velocidade de só 20% da atuação máxima. Aí, a primeira pergunta que surge na cabeça, Rafa, esses pacientes vão ter problema por falta de M? Não. O que foi visto na pesquisa é, você mantém a produção de M, tá? Esse paciente já tinha uma deficiência, ele já tinha uma produção um pouco menor de M, que não era o problema dele, o problema era o excesso dos intermediários. Quando você ajusta a velocidade do ciclo para a capacidade enzimática dele, você produz M em menor quantidade, mas você produz constante. Isso é suficiente para ele produzir o que precisa em relação a citocromo, tudo isso, e não ter os intermediários em excesso na via. Tá? É uma estratégia diferente, porque ela não é tão focada no problema enzimático. Você não está atuando ali no problema, você está regulando a via. E é isso que vai ser aplicado para várias das outras terapias que a gente viu ali na lista de tratamentos em estudo. É a regulação. É o mais importante que você tenha isso regulado. Tá? Em nenhum dos estudos, esses pacientes tiveram problemas metabólicos em outros medicamentos. Por exemplo, está faltando M, então eles têm menos citocromo, né, menos complexo enzimático, e aí você tem que diminuir a dose do medicamento que ele toma para hipertensão, porque senão ele tem uma overdose. Isso não acontece. Não foi visto nos estudos, não tem relatos. Então, basicamente, você normaliza a via do paciente e ele tem leva a vida o mais normal possível. O estudo clínico, a metodologia foi incluir pacientes que tinham acima de 12 anos, que tinham o diagnóstico confirmado de porfiria, preferencialmente teste genético para garantir, e eles pegaram pacientes graves para o estudo, que tinham mais de 2 ataques, que tiveram mais de 2 ataques nos últimos 6 meses. Então, um paciente que tem, em média, 4 ataques por ano, é um paciente considerado recorrente, com crises recorrentes. Dividiram em 2 grupos, um grupo tomou placebo, um grupo tomou o produto ativo, e o principal foco do estudo, né, o que a gente fala, o desfecho primário do estudo, foi reduzir ataques nos pacientes, ver a taxa de ataques em tratamento versus em placebo. E aí, como secundário, eles avaliaram outros fatores bioquímicos, o quanto o paciente precisou de emina para controle de crise e taxas anualizadas de ataque específico. Também qualidade de vida. Bom, então quando a gente olha esses pacientes, antes de entrar no estudo, o baseline, eles tinham uma mediana de ataques. Volte aí, por favor, Rafael. É só porque a gente faz isso sempre. Tá, se todo mundo entendeu o objetivo do estudo e entendeu o método. Essa é uma coisa que a gente bate o tempo inteiro. Embora o objetivo era muito claro, foi muito claro, o método também está muito claro. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado com placebo, em pacientes com porfiria que tinham, e o estudo tinha como objetivo determinar se a droga A era superior à droga B, sendo que a droga B era placebo. Me corrija se eu estiver errado. Foi feita uma randomização de 1 para 1,
e teve um desfecho primário, que era verificar o número de surtos. Isso, perfeito. Alguns Pode me detalhes. corrigir, por favor. Não, tá perfeito, é exatamente isso. Alguns detalhes são o seguinte: como é uma terapia inovadora, com potencial, já tinha um estudo fase 1, 2 com resultados positivos, eles usaram os pacientes mais graves para você conseguir verificar o resultado em menos tempo, né? Então, eles fizeram um foco de 6 meses, paciente ativo versus placebo, randomizado em 2 grupos. Depois de 6 meses, eles passaram a dar produto ativo para todo mundo, abriram o estudo. Por que faz isso? Primeiro, porque não é justo com uma terapia com esse potencial, um paciente que entrou no estudo clínico tomar placebo por muito tempo. Então, são só 6 meses para você não prejudicar o grupo placebo. Qual é o problema? Eles não pegaram os desfechos em longo prazo, porque você teria que manter os 2 grupos, ativo e placebo, por muito tempo para ver outras diferenças. Então, por exemplo, mas esse produto reduz carcinoma hepático em longo prazo? Para saber disso, você precisa de anos de estudo. E os pacientes, muitas vezes, não têm anos para esperar. E a empresa, claro, não consegue patrocinar um estudo por anos para chegar a um registro. Então, eles pegaram o principal ponto, que é controlar os surtos. Pegaram pacientes que tinham surtos recorrentes, então esperava que os 2 grupos tivessem bastante surto e você conseguisse controlar o ativo. E em 6 meses, interromperam o grupo placebo, colocaram todo mundo para tratar com o ativo, e isso vai ser levado por 30 meses. Atualmente, a gente tem mais ou menos 12 a 18 meses de análise já desses pacientes. Tá? Claro, esses pacientes seguem análise cada vez gerando mais dados de segurança e eficácia, esperando que em algum tempo a gente vá ampliando os benefícios vistos pelo produto. É o que se espera. A empresa espera que esse paciente não tenha mais ataque por estar há bastante tempo com ciclo controlado, que esses carcinomas hepáticos reduzam também. Tudo isso é esperado pela empresa. Eu gosto de dar um pouquinho da visão da empresa que mistura a ciência com a prática e também com a visão do paciente. Né? A ideia da empresa é continuar estudando para ver se o paciente seguir uma vida normal. Bom, como que esse paciente era no momento que ele entra no estudo, ou seja, as características que a gente chama de baseline, antes de qualquer tratamento. Eles tinham uma mediana de ataques nos 6 meses anteriores à entrada no estudo, de 3 ataques no grupo placebo, 4 no grupo ativo. Então, a gente vê que o grupo que aleatoriamente foi para o grupo ativo tinha uma frequência de ataque maior do que o grupo placebo, o que não é nenhum problema para análise de estudo. Isso não vale, Rafael. Randomizou. Vamos lá. Exato. Não tem nenhum... O que eu estou dizendo não tem nenhuma... as características de baseline, às vezes, elas causam diferenças. Eu vou mostrar uma diferença que teve. Mas aqui, normal, equilibrado. Uso de emina também era equilibrado. Uso de opioides também. O grupo ativo, ele teve 2 diferenças que foram grandes. Elevação de transaminases, ou seja, paciente que apresentava algum comprometimento hepático, 7% do placebo contra 27% do grupo do Givosiran, mas é isso, randomizado é randomizado, e taxa de filtração glomerular menor que 60, o que já mostra um comprometimento renal 33 a 24. Só para a gente ter a visão geral. De resto, os grupos eram bem balanceados. Bom, o que foi visto na análise primária, ou seja, referente aos surtos de porfiria? A taxa
de ataques reduziu em 74% do grupo placebo, que é esse em vermelho, para o grupo ativo. Eles consideraram ataque necessidade de hospitalização pelos sintomas da porfiria, né? Então, pelo surto agudo. Eles consideraram a necessidade de cuidado emergencial, ou seja, se o paciente foi para um pronto-socorro, precisou de cuidados. E eles também utilizaram um fator que é mais comum na Europa, que é o paciente fazer uso de emina em casa. Então, em vez do paciente se deslocar até um serviço de emergência, ele faz um home care que aplica emina. Então, a gente vê que no composto teve uma redução de 74%, e aqui, separado por cada um dos três critérios de ataque. Quando a gente olha a mediana, ou seja, a gente está alterando da média para a mediana, 90% de redução de ataques. No grupo placebo houve uma média de 10,7%, no grupo ativo 1%. Tá? Aqui muda só a análise de média para mediana. Aqui não tem muito recurso estatístico, né? A gente vê alguns estudos que fazem grandes recursos estatísticos, separando grupos. Aqui é direto, comparação grupo a grupo, média e mediana. E esse é o índice de pacientes sem ataque. Pacientes que não tiveram ataque nos 6 meses. 50% do grupo que estava no ativo, 16% do grupo placebo. Então, aproximadamente 3 vezes mais pacientes permaneceram sem ataque. Também um resultado muito bom, porque a ideia é que o produto deixe o paciente sem ataque no período. Bom, quando a gente vai para os desfechos secundários, eles observaram principalmente a parte bioquímica. Então, a ALA, que é o ácido aminolevulínico, e PBG, que é o porfobilinogênio, que são as duas substâncias neurotóxicas, a diferença é entre o grupo ativo e placebo. E aí a gente vê um p-valor com significância estatística em todos os desfechos voltados para a parte bioquímica. Tá? Uma diferença bem grande nos tratamentos, o que mostra o mecanismo fisiológico do produto atuando. Aqui vai ter um gráfico que mostra bem. Em relação ao uso de emina, que é o tratamento principal para a crise, poucos pacientes usaram emina e usaram quantidade bem menor de emina também. A gente tem aqui 30 pacientes praticamente do grupo placebo contra 7 pacientes do grupo ativo necessitaram emina e existe uma redução de dose. E aqui ataques compostos do grupo, então quando eles fazem a análise total também houve redução. Essa é uma análise muito parecida com o desfecho primário, mudam alguns pequenos critérios, mas eles alcançaram. O que eles não alcançaram é resultado significativo no estudo, as avaliações de qualidade de vida. Houve uma superioridade do produto ativo, mas quando a gente olha estatisticamente, não. Por que isso? Por que se espera isso? Né? Qual foi a análise que foram feitas? Que os sintomas crônicos eles vão demorar um pouco mais para responder ao tratamento. Então, esses pacientes precisam não só corrigir a via metabólica e estabilizar, como eles precisam de tempo para você ter toda a parte de estabilização dos sintomas crônicos, porque imagina-se que aquilo já é uma lesão um pouco mais consolidada. É essa discussão do tema que a gente teve com os investigadores do estudo. Nos dados agora que vão ser publicados Deixa eu só colocar uma observação. Isso é o que vocês imaginam. Então, só para deixar claro que provavelmente é possível que vocês estejam corretos, mas continua sendo o pensamento de vocês com um viés de que dá certo.
Você concorda comigo? Isso. Na verdade, esses dados eles foram mostrados numa apresentação de uma investigadora do estudo, né, que não é um funcionário da Alnylam. Ela deu essa explicação que foi elaborada pelo grupo de investigadores, e o que embasa isso é que nos dados de 12 meses e 18 meses, que devem ser publicados aí até o começo do ano que vem, esses números aumentaram, os números de qualidade de vida aumentaram. Ainda não se sabe se eles chegam na significância estatística, mas já existe uma melhora de qualidade de vida. Tá? Mas sim, é uma suposição, o estudo em si não alcançou significância estatística nesse resultado, corretíssimo. Porque eu estou de pleno acordo, é possível que isso vá acontecer, Rafael. Eu só estou dizendo que se você quer levar em consideração significância estatística, leve. Se não quiser levar, não leve. A questão toda é, no momento em que você disse, eu imagino, eu torço, é provável, então nós vamos ficar, eu imagino, eu torço e é provável. É só como esse é um grupo de método, é só para chamar a atenção que eu, como clínico, acredito que você tenha razão, mas as minhas crenças, com exceção do Esporte Clube Bahia, não devem ser levadas em consideração aqui nesse momento. Era só para chamar a atenção desse aspecto. Ok, Perfeito, pessoal. perfeito. Bom, na próxima publicação, que é essa que eu disse que deve acontecer até o começo do ano que vem, a gente vai ver como seguiram esses desfechos. Eu acho que essa é a postura mais correta da parte metodológica. Isso segue em avaliação. Bom, quando a gente fala das substâncias bioquímicas do ALA e PBG, esse é o gráfico que mostra o grupo placebo em vermelho. Então, ele segue mais ou menos durante o estudo todo estável. E os pacientes tratados com produto ativo, eles têm uma queda significativa, estatisticamente significativa, bem grande, em aproximadamente 15 dias, que permanece durante o estudo. Tá? Mesma coisa acontece com o PBG, lembrando, são as duas substâncias consideradas os principais neurotóxicos, ou seja, os causadores dos problemas da porfiria hepática. Em relação à segurança, os pacientes tem uma taxa bem alta de eventos adversos, e aí, lembrando também, questões metodológicas. Evento adverso é quando quando o paciente apresenta qualquer sintoma relacionado ou não ao medicamento. E aí, esses pacientes, eles têm, por conta das crises de tudo isso, é comum que eles tenham eventos adversos graves, ou seja, que leve à hospitalização, que leve à internação, a necessidades médicas. Isso a gente vê que o grupo placebo teve 80% das pessoas do grupo placebo tiveram pelo menos um evento adverso, 89% pelo menos do grupo ativo, pelo menos um evento adverso. O grupo ativo apresentou aproximadamente 10% a mais de eventos adversos do que o grupo placebo. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Eventos adversos sérios por pessoa, né, por paciente. 4 pacientes do grupo placebo, 10 do grupo ativo. Aqui eles usam o sério e o severo, também uma superioridade. E um paciente descontinuou o tratamento, um em 112 pacientes descontinuou o tratamento. Esse paciente era do grupo ativo, eu também vou mostrar a causa, e nenhuma morte em nenhum dos dois grupos. Bom, quando a gente filtra esses eventos adversos para os principais desfechos, sejam eles relacionados ou não ao medicamento, mas os eventos adversos sérios, a gente vê que o que nos chama a atenção, pacientes do grupo ativo apresentaram doença renal crônica, aqui é em número de eventos, aqui não é mais em pessoas,
2 eventos no grupo do ativo, um evento de asma, que não parece relacionado ao produto, mas isso não é constatado metodologicamente, entrou como evento adverso. Infecções relacionadas à injeção, então isso aconteceu 2 vezes no grupo placebo, uma no ativo, entende-se que não é relacionado ao medicamento, e sim à forma de administração. Gastroenterite, hipoglicemia, anormalidade no teste de função hepática foi um caso, depressão mais grave, necessidade de gestão de dor, né, de cuidado à dor. Todos esses aqui, eles tiveram uma tendência maior, exceto a infecção no site, tiveram uma tendência maior ao produto ativo, e esses últimos 5, 6 aqui ao placebo, tá? E quando a gente vê, são coisas mais comuns. Então, chamou a atenção principalmente doença renal crônica e anormalidade no teste de função hepática. E aí eles fizeram uma avaliação em relação à transaminase. Você pensasse agora o seguinte: você tem 2 minutos para completar 10 horas, Tá. para completar 2 horas de apresentação. Então, como nós temos uma programação de gravação de 2 horas, eu peço que você adiante mesmo interromper a gravação às 10 horas. Tá. Eu tenho mais 2 slides ou 3. Então, Você me ouviu? vamos. Eu ouvi sim. Eu tenho 2 ou 3 slides agora. Eu já termino com a parte de segurança do produto e a gente bate as 2 horinhas. Bom, o que eles fizeram em relação à segurança? Avaliaram transaminases. E aí foi um paciente saiu do estudo por uma elevação de transaminases que não estava que estava além dos critérios do protocolo, então houve essa saída. O paciente teve uma alteração maior que 8 vezes o limite superior. E os outros pacientes do estudo foram acompanhados, e a questão de segurança em relação a efeitos hepáticos foi administrada e mostrou uma redução após o 4º mês. Entende-se como um período de adaptação, também está sendo avaliado em longo prazo. O mesmo aconteceu com função renal. Os pacientes tiveram uma alteração de função renal, todos foram controlados dentro do estudo clínico, e após os 6 meses, todos os casos controlados, ninguém precisou sair do estudo ou entrar em diálise por conta do tratamento. 2 fatores que são importantes para esse tipo de discussão é a doença causa o impacto renal, e os pacientes tinham uma tendência maior a problemas renais e hepáticos no grupo do ativo. 2 pontos que estão sendo avaliados continuamente nos próximos estudos. Tá? É importante saber que a segurança, por ser um medicamento novo, segue em avaliação pelos 30 meses e o tanto que for necessário, mas não gerou nenhuma restrição pela Anvisa, por FDA, nada disso. Só pontos de observação da nova tecnologia. Aqui, os pacientes, quando já são dados preliminares de quando os pacientes fizeram a troca do placebo para o ativo, e aí você vê que a taxa de ataques cai praticamente igual ao grupo que já estava sendo tratado com ativo, assim como o ALA, que é o indicador. Então, mostrou rápido resultado também na troca de terapias. E aqui, bem rapidamente, na verdade é o efeito de classes. Quando a gente olha os resultados que o RNA de interferência teve dentro das aplicações, a gente vê sempre esse mesmo formato de gráfico. Rápida redução da substância em que ele se propõe a reduzir, né? Então, o alvo mostra sempre 70%, 80% de redução, até nas terapias novas que estão em desenvolvimento. E eu coloquei isso só para a gente entender que é um efeito de classe, é o potencial da terapia fazer essa inibição, já está basicamente
comprovado o mecanismo. Bom, da minha parte era isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou à disposição para responder. São 10 horas em ponto no meu relógio aqui, doutor Ailton. Acho que eu cumpri a... Cumpriu.